so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. You make me feel so brand new, and I wanna spend my whole life with you. Olá, gente! Que bom estar com vocês mais uma vez no programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues, tá? Todos os sábados, das 10 às 12 da manhã. Muito obrigada por vocês estarem aqui na minha companhia. O programa Gerenciando Riscos, ele é acompanhado aqui através do YouTube da Rádio Web Metrópole Aracaju, bem como através do Instagram, aqui da Ícone Consultoria SST, a empresa que patrocina o nosso programa. E temos o maior prazer, tá, em estar sempre com vocês, com assuntos diversos que fazem parte aí da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, o nosso lema é fazer o gerenciamento de riscos, viabilizar não somente as medidas que têm a ver com o caráter preventivo na empresa, mas também as recomendações que vão ser informadas nos programas, principalmente no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, que muitas empresas já estão viabilizando e deixando a par aí os seus funcionários para com o cumprimento de suas atribuições da maneira adequada, conforme os riscos identificados, condições perigosas analisadas, setor a setor, para que nós possamos ter, assim, o controle da situação, o controle da geração dos riscos sempre produzidos nos ambientes de trabalho, tá? Então, meu abraço aqui vai hoje para o Alan Lima, vai para a Emanuele Rocha, vai para a Letícia Machado, vai para Mariline, tá? Vai para... Nossa, vai para muita gente, hein, gente? Mary Regina, Carla Souza, tá? As amigas que estão aí sempre acompanhando o nosso programa, principalmente o grupo da Liga Feminina Oficial, tá? Abraço, meninas, a todas vocês, tá? Estamos juntas, tá? Vamos lá, o nosso programa hoje terá como pauta a discussão do inventário de riscos para duas situações diferentes. Primeiramente, para um ambiente de açougues. Então, nós estamos atendendo, através da consultoria, empresas do ramo de açougues, tá? Então, vamos fazer aqui para vocês uma leve discussão a respeito do inventário de riscos nesses locais, tá? Locais estes que merecem uma grande atenção de algumas normas que a gente vai estar relatando aqui para vocês daqui a pouco, né? Então, a gente tem também, dentro desse escopo do Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Não somente ambientes administrativos, mas também ambientes de produção, tá? Então, nós temos visitado muitos condomínios, muitas empresas aí a nível industrial, lojas, para que nós possamos, de fato, analisar como as pessoas estão se comportando diante da ergonomia, da ciência ergonomia. A gente vai estar discutindo aqui alguns pontos necessários que precisam ter uma atenção maior por parte do empregador, tá? Então, você está aqui acompanhando o programa Gerenciando Riscos, que tem um patrocínio não somente da Ícone Consultoria, mas também da empresa Positiva Copos Personalizados, da minha amiga Cineide, certo? Um abraço, Cineide, para você, ok? Então, teremos também um novo patrocinador, né? Que é Arquilaus Engenharia, né? Meu amigo Adiel. Então, um grande abraço para você. A gente vai estar junto aí a partir do mês de março nessa parceria com essa empresa, tá? De engenharia, ok? Então, vamos lá, a discussão, né? A gente, né, quer trazer para o programa hoje uma discussão a respeito, principalmente, do escopo de inventário que faz parte do PGR, mas também
algumas situações que podem ser viabilizadas em vários tipos de empresas, para que a gente possa ter, assim, uma melhor orientação para o empregador. É isso que nós precisamos colocar aqui no nosso programa. Bom, no tocante ao ambiente de açougues, tá? Nós temos, assim, dentro dessa análise maior do inventário, nós temos o risco físico, tá? Os mais severos, o físico, o biológico, o ergonômico e o de acidentes, tá? O químico é o menos, tá? É o de menos incidência, mas esses 4 que eu estou informando, eles têm um nível de criticidade maior para que nós possamos fazer as recomendações de segurança necessárias, tá? Então, quando nós vamos fazer o reconhecimento dos riscos nesses ambientes, nós temos logo de início a área de atendimento ao cliente, tá? Geralmente, as pessoas que ficam no balcão, elas trabalham em pé, né, que é uma das situações que chama mais atenção, e os demais funcionários da mesma forma. Então, no geral, as pessoas que trabalham nesses ambientes, elas atuam de maneira permanente em pé, tá? Mas a empresa, mesmo o funcionário trabalhando em pé, ela precisa promover, tá, cadeiras para as pessoas ficarem sentadas no momento do descanso delas. A gente precisa ter esse tipo de atenção maior, de analisar todo o ambiente, não somente a esfera ambiental, a atmosfera onde os funcionários estão atuando, mas também os postos de trabalho onde eles estão realizando as ações efetivas. Ou seja, no caso do açougue, seria o corte de carne, o corte de ossos, tá? Abater, tá? Animais também, tá? De frangos, existe, tá? Nós temos atendido a empresas dessa natureza, não somente no abate, mas também na venda de frango, certo? O frango vivo, o frango, tá? Também cortado. Então, nós temos o risco biológico presente. E eu gostaria de chamar a atenção também das condições sanitárias, né? Precisa-se ter uma atenção muito grande para esses ambientes que envolvem aí alimentos, certo? De uma atenção muito grande para as condições sanitárias do local onde estão presentes os alimentos, os animais, mas também os próprios funcionários atuando nas suas bancadas, tá? Então, nós vamos aqui elencar para vocês que nessa esfera de análise de risco para açougue, nós temos aí uma grande possibilidade de termos impactos diretos na saúde do trabalhador pelos agentes físicos, ruído e temperaturas anormais, principalmente extremas pelo calor. No caso dos ruídos, nós temos máquinas e equipamentos portáteis fixos e portáteis que geram barulho e que os funcionários precisam usar o protetor auditivo tipo concha, tá? O plug também pode ser usado, mas o barulho é muito grande, certo? Então, é interessante que se adote o protetor auditivo tipo concha para esses funcionários, ok? Então, os agentes físicos de um ambiente dessa natureza para o inventário de riscos estão agregados a essa condição, tá? A condição físico pelo ruído, tá? Atenção especial para a NR12, certo? Máquinas e equipamentos, para as adequações necessárias de proteções laterais, principalmente das serras fixas, dos elementos giratórios que existem, ok? No ambiente dessa natureza. E nós precisamos viabilizar também reconhecimento no tocante a acidentes que podem vir a ocorrer. Então, o pessoal de açougue precisa ter uma grande atenção ao risco de corte,
tá? Então, a gente chama aqui a atenção às proteções individuais, a NR6, ligada à EPI, para que os funcionários estejam devidamente adequados para o exercício das atividades. Então, na consultoria para esse tipo de ambiente, nós identificamos oportunidades para EPIs, tá? Para que as pessoas possam utilizar para garantir a sua saúde e a sua segurança. Então, basicamente, o pessoal trabalha com vendas e trabalha como açougueiro, né? Açougueiro e vendedor. Auxiliar também pode existir no açougue, essa função. Então, de acordo com o CBO existente na empresa, nós vamos estabelecer a ordem de serviço, vamos treinar as pessoas, tá? Em cima da ordem de serviço. Eles nunca ouviram falar, tá? De mapa de riscos ambientais, a gente desconhece a implantação de mapa de riscos ambientais em ambientes dessa natureza, de açougue, e precisamos implantar como medida preventiva de todas as áreas da empresa, certo? Desde a recepção até a área onde os animais ficam aglomerados para poderem ser usados, serem abatidos, né? O nome é esse, serem abatidos, tá? Então, nós temos, assim, esse grande reconhecimento de riscos nesses ambientes físicos. Os biológicos estão voltados principalmente a vírus, a bactérias, certo? A esses dois, né? Nesse tipo de ambiente. Precisa-se ter uma higienização a todo tempo do piso, das bancadas, de todos os materiais que as pessoas utilizam, tá? Que manuseiam, né? Então, de acordo com essas questões, eu chamo a atenção para um dos produtos químicos mais importantes para que exista asepsia de superfícies, que é a água sanitária, tá? Solução de água sanitária. Nós poderíamos preparar a solução, 1 litro de água para 200, 250 ml de água sanitária, para poder usar nas superfícies, pessoal, para eliminar as bactérias de qualquer superfície, tá certo? Então, a água sanitária ela é bem poderosa no tocante à eliminação de todos os germes, certo? Precisa também ter atenção à biossegurança, não somente do tratamento com os clientes, mas também com os colegas de trabalho. Então, a gente precisa ter as pessoas utilizando a máscara e também uma mensagem, uma sinalização na entrada do açougue para com o uso obrigatório de máscaras, tá? E passagem do álcool nas mãos também. Garantir essa condição para a empresa, tá? Para a empresa atender os protocolos sanitários, tá? Também orientações dos sanitários, certo? Dos funcionários, da lavagem e higienização das mãos. Então, todo e qualquer ambiente sanitário tem que ter papel toalha disponível, certo? Às vezes a gente vai num ambiente e encontra toalha, até hoje a gente encontra, né, toalha de pano. Então, a gente tem que eliminar essa condição e implantar, tá, através da orientação no plano de ação do PGR, a implantação de atendimento NR24, tá? Para que existam nos ambientes não somente os cuidados com os resíduos sólidos gerados, tá? Devidamente identificados os coletores desses resíduos sólidos, mas também os cuidados para com a instrução de como lavar as mãos adequadamente, usando sabão, tá? Tempo previsto para a lavagem e também água, tá? Não esquecer dessas questões, né? O papel toalha, cesto com tampa e pedal e sabão líquido disponível a todo tempo e álcool em gel também. Disponível a todo tempo para os funcionários utilizarem e até os clientes, se houver oportunidade também, certo? Deixar todas essas questões sanitárias devidamente adequadas, certo? Biológicos. Então, asepsia, tá? O tempo inteiro nos ambientes de trabalho.
Tem determinados locais que encontramos ventiladores. Então, precisamos analisar a condição de higiene também dos ventiladores, certo? No ambiente dessa natureza, é possível nós encontrarmos ventiladores de teto e também que ficam nas paredes, circulando ar para os funcionários. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões de ventilação, tá? Garantia da ventilação natural para ambientes dessa natureza, certo? Pois é. Então, nós temos esses riscos, né? Falei um pouco dos físicos que nós poderemos encontrar, falei um pouco agora dos biológicos. Né? Voltando só ao lado dos físicos, quando nós vamos reconhecer lá no açougue, tá? Infelizmente, nós encontramos pessoas sem uso do protetor auricular. Tá? Então, a empresa ela precisa também, além do PGR, ela ter o PCMSO para que exista a orientação dos exames médicos e o acompanhamento do médico do trabalho para com os periódicos desses funcionários. Tá? Então, visitamos empresas que nunca passaram por esse processo de existir a gestão de saúde e segurança do trabalho para atender o E-Social. Então, nós vamos mapear todos os riscos e usá-los no inventário para que tudo que nós encontrarmos pela frente, selecionarmos as prioridades para que o empregador possa viabilizar no ambiente de trabalho o investimento que vai precisar. Tudo é investimento, né? Então, ele vai precisar viabilizar as informações de segurança para os seus funcionários. Os funcionários nunca tiveram um treinamento de segurança do trabalho, os funcionários do açougue que nós estamos atendendo. Nunca tiveram treinamentos. Então, o treinamento já é parte do plano de ação que será necessário por conta da exposição ou contato direto com elementos perigosos que podem trazer um acidente de trabalho que possa existir de maneira temporária ou permanente, tá? Então, nós temos essa preocupação. Vamos no ambiente de trabalho para reconhecer todas as 5 categorias de riscos, tá? E nesse ambiente de açougue, o ruído nos preocupa, certo? Até porque existem algumas máquinas que têm uns níveis de decibéis bem consideráveis, certo? Que batem mais de 80 decibéis, ok? Então, por conta dessa questão, a gente sempre pode estar orientando aí uma dosimetria de ruído na área do empregado, tá? Precisamos reconhecer. Além desse reconhecimento, propor monitoramento desses agentes ambientais nocivos e também os controles devidos, que um deles é, eu falei aqui, proteção individual. Vamos atender NR6, tranquilo. Então, quais EPIs esses funcionários precisarão utilizar, que trabalham no açougue? Em primeiro lugar, vamos nos preocupar com a proteção das mãos, já que o açougue ele vai utilizar faca de vários tipos, certo? Pequena, de vários tipos, né? Facão, faca, tudo que vocês puderem imaginar, serra. Então, luvas tipo malha de aço. É a luva ideal para os ambientes dessa natureza. Ok, pessoal? Luvas de malha de aço para ambientes de açougue, tá bom? Precisamos viabilizar também para que eles possam trabalhar com mais segurança, não é? O protetor auditivo, por conta do ruído em excesso. Precisa usar o avental, uniforme, o avental, a bota, tá? Tipo PVC, porque é um ambiente que tem umidade. Então, aí lá no seu inventário de risco, se você for pegar um açougue, você pode colocar umidade, porque o ambiente fica, tá, com piso molhado a todo tempo, por conta da lavagem de bancadas, tá? Essas questões. Então, a gente precisa colocar o físico, tá? Pelo ruído, pelo calor, porque o ambiente é consideravelmente quente, e também umidade, certo? Elencar esses riscos aí para a categoria dos físicos. No caso dos biológicos, você vai elencar o vírus,
e vai elencar também bactérias, certo? No caso dos ergonômicos, que a gente tem uma parte especial sobre ergonomia, nós temos a atividade sendo exercida, tá? Com esforço físico intenso, você pode identificar no seu inventário, tá? Atividade sendo exercida em pé, certo? E você pode elencar também no seu inventário o levantamento e transporte manual de cargas, tá? Por que esse tipo de risco a ser levantado? Porque eles pegam, tá? Mais de 5 quilos, 6, 7 quilos, tá? De carne para poder pendurar, cortar, certo? Os açougueiros. Então, existe um esforço físico em cima da coluna, tá? Então, você tem que elencar o levantamento e transporte manual de cargas, certo? No seu levantamento de ergonomia, ok? Então, geralmente, pessoal, a gente analisa os ambientes, a atmosfera, né? E analisa também como esses funcionários estão atuando, de que forma, qual método, qual taxa de metabolismo está sendo despendida por hora, tá? Para que exista aí o monitoramento da ergonomia, certo? Então, nós podemos perceber que existe aí um determinado esforço físico dentro de uma hora de intervalo na coluna. Então, a gente vai colocar o que lá no nosso inventário? Quais consequências podem ocorrer? Para ruído, eu vou ter que consequência? Eu vou ter que ter lá na minha planilha de inventário a doença ocupacional, ou seja, a surdez ocupacional, tá? A PAIR, tá? Que é a doença ocupacional provocada pelo ruído, precisa ser elencada na sua planilha. PAIR, a sigla, significa perda auditiva induzida pelo ruído. A PAIR, certo? Então, nós temos outros tipos de problemas que podem vir a ocorrer à saúde. Precisa ser elencado lá na sua planilha de inventário, certo? Vários distúrbios que podem ocorrer, certo? Por conta do ruído. E não deixar de elencar a perda auditiva, certo? Podem acontecer efeitos tipo zumbidos, dores de cabeça, cefaleia, nome técnico, né? Mas não deixar de elencar jamais a PAIR ou a PAIRO, tá? Tem gente que coloca a PAIRO porque existem algumas bibliografias que mencionam essa nomenclatura. PAIRO, o O tem a ver com ocupacional, né? Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, a PAIRO, certo? Então, pessoal, todo e qualquer risco onde as pessoas estão expostas tem consequências. E essas consequências serão aqui as doenças que podem vir a ocorrer ou os acidentes de trabalho que podem afastar ou matar, certo? Então, a gente precisará inserir na nossa planilha, ok? Tá? Ergonomia, vamos analisar, ok? A gente vai falar já da parte de ambientes administrativos, desse assunto da ergonomia, certo? Vamos agora aos riscos de acidentes. Então, eu mencionei que existe a possibilidade de existir um trauma, certo? Proveniente de algum tipo de objeto pérfuro cortante, ok? E vai ter como consequência o quê? A hemorragia, vai ter como consequência, tá? O corte, certo? A hemorragia, por conta desse risco que o funcionário tem a todo tempo, certo? Pérfuro cortantes. Manuseio de equipamentos portáteis que são pérfuro cortantes. Você precisa inserir no seu inventário de risco para esse ambiente esse tipo de situação, tá? Então, o pessoal trabalha com martelo, trabalha com faca, serra, tá? Precisa ser informado, ok? Existe também o risco de choque elétrico, certo? Porque máquinas estão em ambiente úmido, então nós precisamos dar devida atenção ao checklist da NR10 para esse caso, tá? De ambientes dessa natureza. Então, se a empresa nunca
fez nenhum tipo de medida preventiva para as instalações elétricas, elas precisarão inserir, tá, essa oportunidade aí, tá, pela classificação do risco elétrico lá nos postos de trabalho. Se o ambiente do açougueiro tem várias máquinas, vários equipamentos ligados na tomada, com certeza a gente vai precisar ter o tratamento adequado para NR10, tá? E, infelizmente, esse ambiente que nós visitamos não estava 100%, certo? Então, quando o ambiente não está 100% adequado, nós vamos fazer recomendações de segurança para acompanhar o gerenciamento de risco ocupacional ao longo do ano. Nós, quando vamos fazer uma intervenção preliminar, que a gente chama APR, nós vamos com o intuito de monitorar, tá, ao longo do ano, como a empresa trata o ambiente. Não é porque ela teve uma recomendação, uma lista de recomendações, que nós que vamos fazer a consultoria, o atendimento, não vamos nos preocupar mais. Muito pelo contrário. Fizemos o primeiro atendimento para levantamento da PR, depois nós vamos fazer uma programação de acompanhamento, tá, dos riscos, acompanhamento do plano de ação. É isso que a gente vai precisar propor, certo? Enquanto consultores, profissionais da segurança do trabalho. O acompanhamento de tudo que a empresa vai implantar com base nas nossas recomendações. Inclusive, treinar as pessoas para que elas possam saber o que estão realmente tendo como consequências a sua saúde e a sua vida. Não é isso mesmo? Então, o nosso programa ele está aqui para isso, para informar, tá, que nós temos, assim, a habilidade de reconhecer esses riscos no ambiente de trabalho e vamos produzir aí medidas preventivas dentro do nosso plano de ação. O plano de ação, pessoal, também é conhecido como plano de trabalho, tá? Nós vamos levantar itens possíveis de serem realizados ao longo do ano, tá? Dentro desses itens, nós teremos um campo para responsabilidade, para a implantação das medidas preventivas ou corretivas. Depois nós vamos marcar, tá, 12 colunas, certo? Atentem bem no nosso plano de trabalho. Marcar os meses do ano, tá? De janeiro a dezembro, quais meses as nossas ações deverão efetivamente estarem sendo previstas. Então, no nosso plano, né, nós temos um trecho de marcação para previsto e para realizado. Por quê? Para realizado? Para que nós possamos acompanhar se realmente naquele mês marcado a empresa realizou a ação que o profissional de segurança recomendou. Se a empresa, por exemplo, tem uma ação para fazer no mês que vem, já que janeiro começou a implantar o PGR, né? Se ela tem uma ação para março, tá? Então, se ela fizer em março, a gente vai lá no campo do realizado e coloca um xizinho para acompanhar, que fez a ação, tá? Então, todas as vezes que nós vamos entregar o produto, ou seja, o programa, nós precisamos ter uma conversa, uma reunião, certo? Com os diretores, com gerentes, com líderes, para informar como vai funcionar esse mecanismo daqui para frente, do PGR, que é diferente do PPRA. O PGR vai ter gerenciamento de risco ocupacional todos os meses para fazer, certo? Para acompanhar justamente como a empresa viabilizará essas recomendações provenientes do profissional de segurança do trabalho, certo? Se eu não tenho uma medida importante implantada através do empregador, se eu não tenho, eu vou analisar, tá, durante o ano a possibilidade dele vir a implantar. E eu vou marcar lá na minha previsão o que é que ele vai poder estar fazendo, certo? Então, vai ter meses que esse empregador ele não vai ter condições de adquirir aquele investimento para implantar por conta da recomendação, né, do profissional de segurança do trabalho. Vai ter meses que ele não vai ter condições financeiras. Muitos empregadores reclamam
de preço, de tudo, né? Então, vai ter mês que ele não vai ter como. Mas ele pode reprogramar para um mês diferente daquele que foi marcado. Contanto que ele faça, porque se foi recomendado que ele pudesse ter essa ação na empresa dele proveniente aí de cumprimento de requisitos legais, ele precisa fazer. Se foi recomendado, ele precisa fazer. Não pode ser apagado da memória, não pode ser apagado, deletado do computador, uma medida importante que ele precisa fazer, tá? E não fazer. Se foi marcado para ele fazer, é porque se acontecer um acidente de trabalho, ele precisa registrar a CAT. E se houver ausência dessa informação, como é que vai ficar o profissional de segurança? Não pode, certo? Tudo que você verificar no ambiente, setor a setor, você tem que analisar se é possível um acidente de trabalho acontecer naquele tipo de local, com aquela máquina, com aquele equipamento, porque tudo que vier a acontecer, dentro do mês, precisa ser informado por E-Social. No máximo até o 15º dia útil do mês subsequente, certo? Então, fiquem atentos sempre para condições possíveis de acidente e ser registrado, tá? A CAT é o evento 2210 lá do E-Social. Tem que ser informado e também tem que ser investigado o acidente. Ou seja, vamos analisar as causas e também saber por que aquelas consequências ocorreram e analisar tudo que pode vir a ocorrer depois, em termos de recomendações, para que não ocorra mais situação daquela natureza antes do acidente, né? Certo? Então, a comunicação é imprescindível e também a análise e investigação do caso, do acidente, certo? Então, a área de saúde ocupacional, ela anda em conjunto, ou conectada, direta com a segurança, né, do trabalho, tá? Então, nós temos o seguinte para levantar também. Acidente por risco elétrico, né? Eu falei. Está lá no ambiente do açougue, várias condições. Fiações, né? Que podem encontrar expostas, tá? Emendas, tá? Emendas, não pode de jeito nenhum, tá? Tá tendo... o famoso armengue, né, o nome popular, é o desarranjo da segurança no posto de trabalho, não pode, de jeito nenhum. Inclusive, chamamos a atenção para aterramentos também, com medidas de controle importantes, que devem ser acompanhadas ao longo do tempo, certo? Por profissionais habilitados. Então, se nós vamos reconhecer que existe esse risco, é porque esse risco pode trazer uma consequência desastrosa para não somente a empresa, mas também para os próprios empregados. Outro risco, além do elétrico, que nós temos, é o risco de incêndio, certo? Porque tudo que está ligado à elétrica também pode ter consequência para o incêndio ocorrer. Então, se eu tenho classes de risco A, lá, eu tenho classe de risco A, tenho classe de risco C, então vamos implantar o extintor ABC, o pó químico ABC lá no açougue. Eu tenho risco de classe A com madeira, por conta de cadeiras, plástico para poder embalar os produtos para os clientes, papéis, papelões, certo? Então, a gente vai precisar viabilizar o extintor pó ABC. Não é isso mesmo? Só sucesso aqui me acompanhando. Gugu, sucesso. Valeu, amigo. E outras aqui, né? Pessoas maravilhosas. Obrigada pela companhia, gente. Você está acompanhando o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 10 às 12 da manhã, pessoal. Estejam sempre atentos ao nosso programa, porque fazemos várias orientações, várias dicas, de SST, para alguns segmentos aí que nós sempre temos contatos.
né? Temos muitos contatos também aí com condomínios, tá? Comerciais, condomínios residenciais, né? Residenciais. Então, o risco de incêndio, pessoal, existe a todo tempo. Não esqueçam que, independente, tá, do tamanho físico, do porte físico da empresa, você precisa ter o extintor carregado, tá? E, periodicamente, esse extintor precisa ser enviado para a empresa de recarga para ser monitorado, tá? A sua condição física, a condição de troca, tá? Do agente extintor, tá? Agora, sim, de preferência, que exista o treinamento do empregado, né? Na empresa que nós estamos atendendo, no açougue, o pessoal nunca foi treinado em nada, né? E a gente vai começar um trabalho assim do zero de gestão de SST nesse açougue, tá? E não somente açougue, viu? Nós atendemos, mas qualquer tipo de empresa, condomínios também. Então, vamos viabilizar o treinamento de noções de combate a incêndio e pânico para os funcionários, certo? De como eles podem usar rapidamente os extintores em qualquer princípio de incêndio que eles se depararem, certo? Então, a gente vai precisar fazer esse tipo de acompanhamento, tá, pessoal? O risco de incêndio existe em todas as edificações. Não vacilem com relação a esse risco. E também não vacilem em treinar pessoas para que elas estejam habilitadas devidamente para pagar um princípio, tá? O princípio ele pode surgir a qualquer momento, certo? Uma sobrecarga, algo que possa vir a ocorrer, né? Por um descuido do empregado usando um equipamento, pode sim existir a provocação de um princípio de incêndio, certo? Então, o que é que nós vamos poder estar orientando também quando a gente se depara com um ambiente que não tem nenhum mapa de risco? Implantar um mapa de risco. Bote lá no seu plano de ação. Implantar mapa de risco. Eu gostaria de chamar a atenção, porque eu, né, gosto muito de fazer orientações dessa natureza para as frases adequadas para o seu plano de ação. Sempre comece com o verbo no infinitivo, tá, pessoal? Ou seja, se eu preciso realizar um treinamento para as equipes do açougue, então você vai informar lá no seu plano de ação, realizar treinamento de combate a incêndio. Olha lá o verbo realizar, implantar o treinamento de combate a incêndio para os açougueiros. Compreendem? Sempre usem o verbo no infinitivo nas suas frases de, tá, impacto para orientações, tá? Para as recomendações que o empregador precisa viabilizar, tá? Porque ele vai precisar viabilizar, porque ele vai ter que demonstrar para nós que somos consultores que ele vai cumprir os requisitos legais. Se ele não cumprir, ele vai precisar justificar. Ou para um fiscal do trabalho, ou para a gente que vai dar assessoria, que vai fazer o relatório do GRO, tá? Precisa justificar. Por que não fez a medida preventiva lá que nós recomendamos, certo? Alguma coisa vai precisar sair para o papel. Tudo tem que ser registrado. Tudo tem que atender, na área de SST, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas as vezes que nós vamos mapear riscos, nós não mapeamos só ambiente, não. Vamos mapear também registro dos funcionários, para poder inserir as suas atribuições nos laudos, né? Precisamos atender a LGPD, né? Um abraço para Cláudio, doutora Laura, né? Os amigos que trabalham sempre com esse assunto da LGPD, certo? Implantação da LGPD nas empresas. Precisa. Ok? Então, pessoal, estamos falando aqui dos riscos de acidente, ok? Existe essa condição possível, né? Também de cair um objeto pesado, um objeto pontiagudo nos pés. Por isso a bota de PVC, certo? Para evitar, cano longo, certo? Para evitar
algum tipo de trauma nos pés, certo? Caiu objeto pesado, o pontiagudo nos pés, a gente precisa ter a bota apropriada, né? A bota apropriada, tá bom? Então, nós temos uma série de situações, pessoal, para que nós possamos implantar e monitorar. Na medida que a gente monitora risco, a gente controla, né? Não tem para onde correr. Eu preciso implantar, pessoal, procedimentos, tá? No ambiente de trabalho, certo? Então, tem determinados tipos de atividades especiais que nós precisamos reconhecer se existe ou não procedimento. Se não existe, aí vai, né, ser aquela jogada que eu falei ontem na live. Se não existe, você vai propor a implantação do procedimento. Você vai poder vender um procedimento para esse potencial cliente, se não existe, tá? Quando você vai fazer o reconhecimento, você já vai automaticamente verificar o que pode ser feito em termos de consultoria, para que o cliente possa ser o melhor, o mais bem atendido possível, com serviço de qualidade, tá? Vamos prestar, pessoal, vocês que fazem o serviço de saúde, segurança e trabalho, bons serviços, qualidade na prestação de informações e também na qualidade dos documentos físicos que vão entregar ao cliente. Tem que ter muito cuidado com relação a esse ponto, tá? É isso aí, tá? O nosso programa Gerenciando Riscos, ele tá assim, com tudo, né? A gente sempre faz muitas orientações que vão ajudar os profissionais a viabilizar o seu tempo útil para a prestação de serviço, tá bom? Então, nós temos assim, né? Essas oportunidades para trazer aqui no nosso programa sempre, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, né? Depois eu vou falar aqui alguns tipos de movimentos que a gente pode fazer para minimizar os impactos, certo, do nosso dia a dia. Principalmente nós que trabalhamos com documentos administrativos. Chega num determinado momento, né, da nossa jornada de trabalho que a gente fica muito cansado, tá? E a gente precisa compensar esse esforço de alguma maneira, né? E aqui no programa ainda vou falar um pouquinho de como a gente pode compensar, tá bom? Então, olha só, se eu posso encontrar também nos postos de trabalho pessoas que estão na monotonia, né? É um tipo de situação que nós poderemos levantar. Trabalho monótono, tá? Pode trazer algum tipo de consequência por conta do desestímulo do trabalhador, a desconcentração em cima do que está sendo feito, tá? A monotonia, né? Então, nós temos a monotonia específica, que a gente pode levantar, e também os dois, monotonia e repetitividade. Porque nem toda monotonia está tendo uma repetitividade na condição de trabalho. Então, a gente pode estar levantando isso aí, certo? Então, olha, a gente tem, né, que prestar muita atenção na maneira como nós vamos reportar para a construção dos nossos laudos técnicos. Informarmos qual metodologia aplicável àquela condição de agente ambiental que percebermos na esfera dos grupos homogêneos, tá? Nós, como eu falei, temos muitas siglas a tratar, tá? E o grupo homogêneo de exposição é o famoso GHE, Grupo Homogêneo de Exposição. Então, por conta das pessoas estarem expostas, tá? Vamos elencar no nosso inventário o grupo de funções que estão lá no mesmo local, tá? E a avaliação que for ser feita, por exemplo, se eu precisar fazer uma dosimetria, eu não vou fazer 3, 4 dosimetrias, eu basta fazer uma, porque o resultado da dose diária de exposição vai ser representativo para todos que estão no mesmo ambiente. Todos os funcionários não estão circulando num ambiente só? O ambiente de açougue, pessoal, só tem 3 áreas, tá?
a área da venda, a área da produção, que é a área do corte, certo? Das carnes, tá? E também uma área específica onde os funcionários ficam, tá, matando os frangos para poderem colocar para a venda no próprio açougue. O açougue não vende só carne, o açougue também vende outros tipos de cortes, né, que as pessoas consomem. E aí a gente precisa ter toda essa atenção. A ergonomia é incrível nesses ambientes também, por conta principalmente do excesso de peso, tá? Chama atenção a vocês sobre isso, tá? Devida atenção ao risco ergonômico, tá bom? Para o ambiente de açougue. Você que está me acompanhando no programa aqui, Gerenciando Riscos, você que conhece donos de açougue, tá? Nós estamos com projetos para as empresas desse ramo, microempresas, micro e pequenas empresas, que precisam estarem se adequando, certo? Com relação aos riscos que estão aí permeando os seus funcionários, tá? Infelizmente, alguns empregadores têm reclamado dos preços, tá? Mas é melhor você pagar do que evitar uma indenização. Não é isso mesmo, amigo Tarcísio Sá, né? É melhor pagar por uma consultoria de qualidade, não é isso mesmo? Um laudo técnico do que ter consequências piores futuras, tá? Dentro do que se vai fazer, propor para atender um cliente. Não somente atender um cliente, mas vender um produto, principalmente alimentos, aí é que a gente precisa ter um cuidado dobrado, tá? Com relação à parte de alimentos, certo? Aí entra o nutricionista para a consultoria também desses tipos de empresa, né? Todos os ambientes onde existem a produção e também a venda dos alimentos tem que ter um nutricionista envolvido aí nessa consultoria, tá bom? A gente chama atenção sobre isso. Então, pessoal, você está acompanhando o programa Gerenciando Riscos, né, com a engenheira Patrícia Rodrigues, programa especial, né? Semana de Carnaval, tenham muito cuidado, certo? Com as ações, tá? Principalmente potencial de risco de incêndio, álcool, certo? Por conta de alimentos, churrasqueira. Tomar muito cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas e drogas também, porque infelizmente, tá? Faz parte aí da sociedade, né? Muitas pessoas são consumidoras e em excesso, né, podem trazer prejuízos à sociedade, certo? Infelizmente, a gente tem que abordar aqui que álcool e drogas, fumo, tabagismo e alcoolismo não estão com nada, né? Só vão levar as pessoas a terem consequências danosas ao longo do tempo, porque é uma situação cumulativa, né? São elementos químicos envolvidos nesses produtos que são consumidos pelas pessoas e podem trazer consequências, né, graves à saúde. Tá, pessoal? Nós temos também conhecimento, né? Como a gente está falando aqui de vários tipos de riscos que podem estar associados a vários ambientes de trabalho, aquelas pessoas que são fumantes nos ambientes, né? Precisa tomar cuidado, tá, pessoal, com relação à saúde, pressão arterial, pode ter problema aí seríssimo, tá? Taquicardia. Então, esses tipos de situações, né, esses riscos, as pessoas têm consciência do seu papel, tá? E elas precisam cuidar da saúde e qualidade de vida. Então, se ela é fumante, ela não está preocupada com a saúde. Nem dela, nem dos que estão ao redor dela, que são, no caso, os passivos, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos aqui para sermos atores da prevenção, né? Eu sou atriz da prevenção,
tá? Da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Precisamos ter todo esse cuidado, tá, pessoal? Então, olha, a monotonia, né? A monotonia faz parte, né, dessa relação aí do risco ergonômico que a gente precisa colocar aqui no programa esse tipo de situação para você jogar no seu inventário, né? A monotonia. Ou você bota a monotonia a depender da função, certo? Ou monotonia e repetitividade, que geralmente nos ambientes administrativos você vai poder estar encontrando esse risco para você elencar lá no seu inventário, na parte da ergonomia, tá bom? Então, é o seguinte, tá? Vamos aqui destacar alguns problemas que podem ocorrer para os assuntos tipo fadiga, por exemplo, né? Na ergonomia a gente pode estar levantando a fadiga. Então, a gente tem o que a colocar aqui para vocês? Que a fadiga, pessoal, ela pode ser física, tá? Pode ser mental também. E ao longo do tempo ela se tornar crônica, ou seja, irreversível, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse comportamento no dia a dia do trabalhador, tá? Realizando as suas funções aí na empresa, certo? Então, olha só, a monotonia é um fator que pode gerar fadiga. Tem que estar levantado lá no seu inventário, certo? A fadiga é o modo como o nosso organismo avisa de que está havendo uma sobrecarga, certo? Você pode colocar no seu inventário sobrecarga física, certo? Ela nos alerta indicando que além deste ponto, já podem haver danos se continuarmos forçando o nosso organismo, se ela já está no estado crônico. Então, a gente vai analisando ao longo do tempo fatores comportamentais e também ambientais, porque os ambientais podem trazer também consequências negativas à saúde, certo? Por exemplo, excesso de calor traz problemas ligados à fadiga mental, cansaço mental, a temperatura elevada. E a gente precisa colocar aqui no programa para vocês, tá? Olha só, como eu tenho, ao longo do tempo, prestado atenção que esses açougueiros estão com excesso de, fazendo levantamento e transporte de carga, no caso as carnes que chegam, né, os cortes, eles já precisam, tá, ter o seguinte cuidado, no tocante à fadiga física, né? A gente precisa estar reconhecendo, no caso. Ela resulta, que é interessante colocar para vocês, porque faz parte da literatura, tá? Para que a gente possa ter a ideia de colocar esse tipo de situação no nosso inventário do PGR, tá bom? A fadiga física, ela resulta do acúmulo de ácido lático nos músculos e também o esgotamento da reserva de energia, do dispêndio de energia que nós temos ao longo do tempo, dos dias de trabalho. Não é? Então, a gente pode colocar excesso de jornada, por exemplo, tá? É importante também que a gente possa fazer uma entrevista, tá, pessoal? Com o pessoal, das pessoas que trabalham na empresa. A entrevista de como elas trabalham, do horário, de cada tipo de atribuição, né? Do tempo de exposição, que a gente sabe que tem que analisar isso aí, né? Tá? Precisamos colocar em pauta aqui no nosso programa Gerenciando Riscos, que existe a fadiga física em vários lugares, e esse então que a gente está fazendo esse trabalho, esse projeto para os açougues, tá? Precisa estar levantado no nosso inventário, certo? Então, olha, os fatores gerados da fadiga física estão voltados às condições posturais, certo? Posicionamentos e postos de trabalho inadequados, pessoal. Vamos levantar isso aí, certo? Para que mais na frente, ao longo do tempo, esse funcionário não venha se afastar por uma doença ocupacional, né? Principalmente na coluna, certo? Então, eu vou elencar também, né, para a gente fechar essa análise ergonômica aqui,
das condições mentais. Né? Eu quero mandar também um abraço para a doutora Lidiane dos Anjos, psicóloga, nossa parceira, né? Aqui, futura parceira aqui do nosso programa, viu? Fadiga mental, vamos lá. A nossa fadiga mental, esse risco. A saúde mental pode ser avaliada, primeiramente, conforme índice de eficiência funcional do trabalhador. Tá? Então, a fadiga mental leva uma série de consequências, tá? Que podem trazer aí para o seu inventário, você que está me acompanhando. Desconcentração, certo? Diminuição da percepção para com a distribuição das tarefas, né? Diminuição da percepção e da interpretação das sensações, diminuição da capacidade de observação e juízo, condição mental. Lentidão no processo do pensamento, tá? Aumento de tempo de reação. Dificuldade crescente na expressão clara para com os colegas de trabalho, ok? Dificuldade oral e escrita, também que pode atrapalhar as conexões, tá? As relações entre pessoas. Diminuição também do rendimento do trabalho intelectual, tá? Então, nós temos ambientes que têm atividades administrativas para a gente analisar essas questões, tá? No dia a dia, de propostas voltadas a campanhas educativas e o próprio acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né? Voltada à ergonomia. Segurança do trabalho não anda sozinha, ela anda com a equipe multidisciplinar. E aí a gente tem um apoio muito grande do fisioterapeuta e também do psicólogo, certo? Médico do trabalho também, equipe multidisciplinar. Né? O pessoal do SESMIT, auxiliar de enfermagem, enfermeiro do trabalho, tá? Então, nós temos essa condição aí de, né, ter todas essas especialidades apoiando a empresa, que é importante, né? Então, pessoal, vamos promover o quê? Vamos promover qualidade de vida, já que eu estou aqui informando que a fadiga física e mental pode trazer sérios prejuízos, né, ao longo do tempo para os trabalhadores. Então, o que a gente vai estar podendo promover, por exemplo? Certo? Mudanças de atitudes, implantação de procedimentos de trabalho, porque talvez não exista aí nada no papel, a gente vai poder analisar a metodologia de trabalho das pessoas e propor um teste de movimentos, teste de tempos, tá? De pausas, análises, todas essas questões. Analisar o procedimento de trabalho, certo? Para a gente propor uma ação que traga uma melhor qualidade de vida para o trabalhador. Vamos analisar, pessoal, nesse caso, né, uma grande oportunidade para você colocar no seu plano de ação, tá? O acompanhamento do ritmo de trabalho, das funções, olha que bacana, tá? O acompanhamento do ritmo, certo? O conforto também ambiental, tá? Se o ambiente do seu funcionário não tem um determinado conforto ambiental, então esse funcionário ele vai ter consequências negativas à saúde, pode ficar certo disso, tá? Pode ficar certa disso, minha amiga, certo? Ele vai ter consequências negativas ao longo do tempo, porque o risco ele vai crescendo ao longo do tempo. Se a empresa não providencia logo as recomendações, então esse funcionário vai tendo consequências negativas, né? Ao longo do tempo. Vai chegar um momento que ele vai ter um bloqueio, ele não vai conseguir levantar nenhum braço, tá? Por conta do excesso de peso que ele vai estar pegando, tá? Ao longo do tempo na empresa. Esse funcionário vai ficar afastado, tá? Vai precisar fazer tratamento, você vai pagar esse tratamento do seu funcionário, né? E se esse funcionário não puder mais voltar, como é que vai ficar? Ele vai ter que se encostar, né? Tá? Vai ter que ter o PPP do empregado, tá? Então, nós temos, pessoal, todas essas questões, né? Para colocar aqui no programa para vocês, que estamos à inteira disposição
O programa Gerenciando Riscos, ele vem aqui para discutir situações do dia a dia nas empresas ligadas aos riscos de saúde e segurança, mas também a participação de convidados, tá? Então, nós em breve teremos Paula Braz, engenheira de segurança do trabalho, participando do nosso programa. Teremos Carla Souza também, tá? Prevista para comparecer aqui no nosso programa. Lidiane dos Anjos, psicóloga, ela vai estar aqui também em breve, certo? E nós temos muito a agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham, tá? Aqui no nosso programa Gerenciando Riscos. Jadson, obrigada. A todos que fazem a Rádio Web Metrópole Aracaju, os apresentadores, muito obrigada pelo apoio de sempre, tá? Aqui no nosso programa, tá? Que a gente já vai estar encerrando aqui a live especial do programa Gerenciando Riscos na semana de Carnaval, tá? Um grande abraço, pessoal. Jadson pode colocar aqui nosso roteiro musical do nosso programa de hoje. Vamos lá. Pode colocar aí. Gente, é o seguinte, todo sábado, tá? Às 20 horas, você acompanha o programa também da Engenheira Patrícia, o Flash da Segurança, tá? Não percam, tá? Um programinha, tá? Bem relax, né? Da noite de sábado, para a gente poder acompanhar algumas oportunidades aí de segurança do trabalho, tá? Estudo de caso, artigo. A gente tem sempre aí essas propostas para vocês que nos acompanham. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Vocês aqui na live. Cause I